Bruninho, a gente se falou ontem, né, depois do jogo do Corinthians, e você estava me dizendo que você achou uma excelente atuação no primeiro tempo, né, com o Depay buscando o jogo, com o Yuri Alberto crescendo, mas que no segundo cai e recupera um pouco no final. É um resultado ruim, mas uma atuação boa, né, Bruno? Talvez até muito boa do Corinthians ontem pela Sul-Americana. Bom, boa tarde a você, Pilhado, a todos aqui. Acho que assim, o Corinthians, o primeiro tempo foi legal, o jogo foi bom no primeiro tempo. Acho que foi um jogo aberto, com oportunidades para os dois lados. O Racing faz 1-0, o Corinthians empata logo em seguida, com 11 minutos já estava 1-1, depois o Corinthians vira o jogo. E então foi um primeiro tempo aberto, foi legal. O time do Racing é um bom time, é um time que sabe muito bem o que faz em campo, consegue criar oportunidades, então acho que foi um primeiro tempo bem aberto. E no segundo tempo, eu acho que na maior parte do tempo os argentinos conseguiram impor mais o que eles queriam no jogo do que o Corinthians. O Corinthians, ele não é um time que ele vai ter a bola, o controle do jogo, rodar a bola de um lado para o outro e criar oportunidades. Ele é um time mais de tentar. Os melhores jogos do Corinthians são quando ele consegue acelerar, consegue pressionar o adversário, é um jogo mais acelerado. O jogo com o Flamengo foi uma amostra de como o Corinthians tem dificuldade quando o adversário deixa a bola com o Corinthians e meio que manda um recado. Não, agora vocês se viram aí. Vocês estão com a bola, vocês se viram para criar alguma coisa. O time tem essa dificuldade. O Corinthians, ele se dá bem quando ele consegue impor um jogo mais físico, assim, mais corrido. Então, na primeira etapa foi um jogo assim, também correu riscos. Isso é um problema. Acho que a evolução do Corinthians nos últimos meses, ela é na parte ofensiva, sem dúvida nenhuma. Isso aí é bem claro. O Corinthians, ele não criava quase nada com o Antônio Oliveira e com outro time, né? Que o Corinthians, ele quase mudou o time, né, no meio do ano. Então, tem a mudança de técnico e tem a chegada de jogadores, né? O Corinthians fez várias contratações no meio do ano. Então, o time hoje, ele cria muito mais, principalmente quando é um jogo mais aberto, quando ele tem que furar uma retranca e ele tem dificuldade. Mas ainda é um time que sofre muito na sua defesa. Ainda é um time que acaba se expondo. Ontem, acho que foi um jogo que retratou bem isso. O Corinthians criou bastante, mas o Racing também criou, né? O Racing também, tanto que o Racing também fez 2 gols. Então, acho que é um Corinthians que precisa... ainda não tem esse equilíbrio entre atacar e defender. Ele evoluiu demais atacando, mas ele ainda sofre para defender. A alteração que foi muito contestada, né, do Ramon no primeiro tempo, quando ele perde o Martínez e coloca o Romero, também não era uma alteração que eu faria ali. Quando machuca o Martínez, eu não escolheria o Romero. Eu acho que o Igor Coronado, por exemplo, poderia ser uma alternativa melhor. O Corinthians, sempre que ele atua com 3 atacantes, ele sofre um pouquinho. Acho que é um time para jogar com mais gente no meio, dar liberdade para o Garro, para os 2 atacantes, e os 2 que iniciaram ontem, o Depay e o Yuri Alberto, são os melhores atacantes que o Corinthians tem. E o Memphis Depay evoluindo a cada jogo, isso é muito bom para o Corinthians, né? O Memphis entrando em forma, evoluindo. Ontem uma participação direta no primeiro gol do Corinthians, e o Yuri Alberto num bom momento, mais confiante. Então, o Corinthians com 3 atacantes, ele perde um pouco, ele perde ainda mais o seu equilíbrio. Acho que no segundo tempo, um Racing até, para mim, melhor que o Corinthians na maior parte do segundo tempo, tem um pouco a ver com isso também. O Corinthians contra o Flamengo também atuou com 3 atacantes e sofreu muito. Porque o Memphis hoje não é um ponta, o Yuri também não, o Garro é um cara que joga mais por dentro. Então, naquela alteração no primeiro tempo, ao invés do Romero, acho que mais um jogador de meio, e poderia ser um meia criativo como o Coronado, que entrou bem depois no lugar do Garro. O Garro ontem não jogou bem, poderia ser uma alteração que deixaria o time mais equilibrado. Acho que o time ali perdeu um pouco de equilíbrio e no segundo tempo não conseguiu pressionar tanto o time argentino. Só no final, já naquela coisa de tentar o resultado no final. Agora, Vanderlei Nogueira, Opa. A gente fala desse Corinthians, né, contra o Racing. Se jogar assim na Argentina, possibilidade sim de sair com a derrota. Provavelmente não vai jogar como jogou aqui em Itaquera, na Argentina. Mas é um Corinthians que me agrada. E que o Ramon foi questionado pela torcida. A torcida do Corinthians está numa bronca grande com o Ramon, quando eu acho o seguinte: pode questionar a substituição. Eu também não colocaria o Romero no lugar do Martínez, não colocaria. Mas, eu acho que não dá para você crucificar o treinador numa atuação boa, como foi a do Corinthians. Eu vou dar um exemplo. Se o Corinthians faz os 2 gols feitos que ele perdeu no fim do jogo, era 4-2. Porque, o Romero perdeu um gol embaixo da trave sem goleiro.
E teve o gol também do final. Quem foi que perdeu, Bruno, aquele gol, cara a cara? Alex Santana. Alex Santana, isso, Mauro. O Alex Santana, que cara a cara também perdeu o gol. Eu não acho que o Ramon Dias mereça tanta crítica no jogo de ontem, não, Wander. Um abração para você, Asmar. Para o nosso Mauro Betti, para o Bruno Prado, para você que nos acompanha. Eu vou começar dizendo que se o Racing segurasse aquele 1-0, vários clubes, vários times marcaram um golzinho aí, chorado, aquele foi bonito, mas um golzinho chorado, depois foram pressionados o jogo todo, seguraram o resultado e a vida seguiu bem para eles. Então, mas não tem o C. O Corinthians deixou passar o jogo mais importante, que é o primeiro, dentro da casa dele. Ele deveria, era o sonho dourado da torcida, e imagino, do Corinthians, sair com uma vitória. Nem que fosse magrinha, 1-0, não importa, para chegar com essa vantagem em Buenos Aires. Vai para lá vivo. Atenção, é verdade, tem razão o Ramon. O time não está eliminado. Vai chegar vivo lá, mas a carga de dificuldade é muito maior com relação ao resultado. Foi bom para o Racing, muito bom para o Racing. Dentro de casa, torcida do Corinthians, enfim, aquele cenário todo que a gente conhece. O Corinthians está numa pindaíba no Campeonato Brasileiro, está se agarrando numa possível comemoração, eu acho correto isso, e deixou de ganhar dentro de casa. Então é um resultado muito preocupante que aumenta a dificuldade lá. Jogou razoavelmente bem, eu sei que muitos torcedores do Corinthians ficaram felizes, outros nem tanto, mas felizes com o futebol que mostrou, que não foi uma decepção. O otimismo é uma virtude nesse momento, tá? Então eu acho isso, eu acho que o Corinthians está vivo nessa competição. Perto da dificuldade que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, o empate de ontem é uma leve enxaqueca. Rapidinho, uma dorzinha de cabeça, aquela no fundinho, e acabou. Diante do pepino que o Corinthians tem que estar, os olhos do corintiano têm que estar nesse instante voltados para o jogo da próxima segunda-feira contra o Cuiabá. E por partes. Porque ele não pode pensar no jogo do Palmeiras. Porque aí, se pensar no jogo do Palmeiras, dá realmente uma geladinha na espinha. Claro que é jogo difícil, clássico, tradição, secular, tudo isso eu sei. Mas, friamente, o Corinthians tem um pipinaço lá na frente, que é o Palmeiras. Mas antes é o Cuiabá, que está desesperado, tanto como o Corinthians, tanto quanto ou até mais com relação ao Corinthians. Então é isso, o Corinthians pode melhorar. Eu acho que o Depay está longe ainda de ser aquele sucesso. Ei, Depay, vim aqui só para te ver, mas ele começa a melhorar. Os passes dele são importantes, né? Ele tem uma visão de jogo, mas precisa melhorar muito para ser a grande solução. O Yuri fica muito feliz quando tem um cara que sabe meter a bola para ele, que é o caso, está muito feliz, ele está indo bem, melhorou. Recua um pouquinho no tempo e já estavam querendo que ele fosse jogado na marginal, pelo dinheiro que pagaram. Não podemos esquecer dessas coisas. O Garro não foi tão bem ontem, mas é um jogador que é bom jogador. Eu acho que é o titular do time. E eu fico muito preocupado quando eu vejo essas críticas a alguns treinadores. Eles parece que comparam os treinadores ao Guardiola nos grandes momentos. O Corinthians, nos últimos 5 anos, teve 11 treinadores e 5 suplentes. 5 interinos, 16 caras comandando o time do Corinthians. Ah, mas saíram jogadores. Sim, saíram jogadores, mas saíram treinadores também. O melhor, ao longo de todo esse período, sabe quem foi, Mauro, Asmar, o nosso Bruno, sabe quem foi? O Silvinho. Silvinho deixou o Corinthians em 4º lugar, hoje está na Albânia, foi até homenageado pelo presidente da Albânia, pelo trabalho que está fazendo. Foi o Silvinho, e que saiu do Corinthians, porque sabe como é que é? Muito jovem, não tem aquele status para dirigir o Corinthians, é muito educado, ele fala 2, 3 idiomas, isso é terrível, entendeu? Ele fala com jeito, não pode, tem que ser um cara que realmente, sabe aquele discurso furadíssimo? Ele foi o melhor desses 16 chefes que os jogadores do Corinthians tiveram. Agora, essa posição do Corinthians, ao longo desses 5 anos, é a pior de todas. Está em 17º lugar do campeonato. Vai melhorar? Tomara que melhore, escape. Eu acho que vai escapar. No bico do corvo, mas eu acho que vai escapar.
Mas jogar grande parte da responsabilidade nas costas do Ramon, eu acho que é um pouco injusto. Asmar. Né? A gente tem essa situação do Ramon Dias, que está longe de ser uma unanimidade no Corinthians, mas o Vampeta, Mauro Betti, cansa de elogiar o Ramon Dias aqui no Bate-Pronto e no Canelada. Porque o Vampeta diz, o Corinthians antes do Ramon não jogava melhor do que joga com o Ramon Dias. O Corinthians com o Ramon Dias, eu já citei aqui algumas grandes partidas do Corinthians sem o Ramon Dias. E eu digo, se o Corinthians vence o Cuiabá fora de casa nesse confronto direto e vai para a Arena Corinthians contra o Palmeiras num clássico, do jeito que está jogando, com esses jogadores que chegaram, Carrilho, Depay, que são jogadores experientes, o André Ramalho, eu acho que tem jogo duro, Mauro Betti, para um clássico. Só que é claro, antes da gente falar do clássico, tem que falar do jogo contra o Cuiabá. O Cuiabá está com 27 pontos. Se ele ganha em casa, ele vai para 30. Ou seja, o próprio Vamp lembrou isso aqui, o Cuiabá não está rebaixado já. O Corinthians tem 32, se o Cuiabá ganha esse confronto direto do Corinthians, ele vai para 30. Ele fica a 2 pontos do Corinthians. Então muita gente diz, o Cuiabá já caiu, vai ser um jogo bom pro Corinthians. Não, é um jogo dificílimo e que envolve confronto direto, né, Mauro? Pois boa tarde a todos, pilhado, não tem dúvida, o jogo Cuiabá e Corinthians é, pelas circunstâncias, o famoso duelo de 6 pontos, né? Fundamental para o Corinthians, claro, fundamental para o Cuiabá. O Atlético Goianiense, seu próprio presidente, já jogou a toalha, porque precisaria de um milagre matemático. Cuiabá, numa situação delicada, até porque ele aproveitou, digamos assim, a temporada para investir no seu CT, não é um investimento pequeno, e o resultado em campo não está rolando, e convenhamos, de 20 equipes caem 4, é muito difícil, e o Cuiabá, fora São Paulo e fora Flamengo, é a única equipe que ascendeu à Série A e nunca foi rebaixada, é um clube jovem, de 96, então tem enorme mérito por permanecer. Em média, as equipes que vêm da Série B para a Série A ficam de 3 a 4 anos no máximo, e o Cuiabá já está ficando um bom tempo e está fazendo bons trabalhos, melhores que encomenda como no ano passado, e esse, pelas circunstâncias, é o que está acontecendo. Aí, então dá para dizer que teria mais ou menos umas 2 vagas abertas, e claro, o Corinthians está nesse bolo, está nesse rosco, e ontem foi de novo um jogo que dá para dizer que vai ser um sofrimento só, e aí faz parte do DNA corintiano, sendo bicampeão do mundo, ganhando uma Libertadores invicta e 12, o corintiano gosta disso, né? Gosta ou se acostumou, né? O corintiano maluqueiro e sofredor, graças a Deus, aquele mantra alvinegro. E ontem foi mais um exemplo, o Corinthians pegou um time que é 5º colocado na Argentina, um Racing, que aliás é a 5ª vez que eles se enfrentam só em Sul-Americana, só empates. O Racing, nessa história de confronto, só venceu 2 jogos, e o Corinthians só venceu um lá em 53, o primeiro partida entre ambos no Parque São Jorge, se não me engano, no Pacaembu. Mas enfim, aí no caso a história não importa, história importa é o momento. E o momento evidentemente não é bom, e ontem, como aconteceu em outros jogos corintianos na temporada, até quando joga um bom futebol, sobretudo na primeira etapa, não ganha. E no segundo tempo, com um time de qualidade que foi buscar um empate, dever dizer que até aquela blitz ou aquela bolha de lances corintianos a partir dos 45 da segunda etapa, no segundo tempo, o Corinthians chegou aos 44 da segunda etapa, finalizando 4 vezes na segunda etapa, nenhuma na meta, e o lance mais perigoso foi um tiro de longe do Garro, que é o melhor corintiano em 24, mas de novo não jogou muito, como quase toda a equipe, jogando a bola à direita do bom goleiro chileno Arias. Teve essa chance do Alex Santana do Arias, teve aquele lance do Romero entrando de carrinho, não deu certo, teve mais uma jogada muito boa do Memphis, e aí é muito legal, ele jogou os 90 minutos e um pouco mais, e buscando aos 43 do segundo tempo, bola na lateral, aquela jogada que ele chutou para fora, foi ele que arrumou pela esquerda, ele que arrumou a jogadaça do primeiro gol, um golaço, né? Tinham 5 caras da equipe argentina, ele no meio de todos conseguiu abrir para o Yuri Alberto em grande fase, e já o Yuri Alberto agora no momento com a sua fase mais goleadora na carreira, superando aquele seu melhor momento pelo Internacional, o Yuri Alberto, mesmo com críticas, vai se superando, e depois fez um belo gol, quando a chuva era muito forte, bateu de fora da área, e até não foi o caso da chuva, ele talvez tenha arriscado porque estava chovendo, e fez o seu primeiro gol de fora da área nessa Sul-Americana, e o jogo não estava tão ruim assim para o Corinthians. Aí tomou um gol, porque a defesa estava aberta, o meio-campo estava esgarçado pela escolha do Ramon Dias, que eu confesso não achei tão ruim, eu teria feito igual e teria sido criticado da mesma maneira, mas é aquela coisa, se o Ramon Dias colocasse o Rivelino, o Marcelinho, o Carioca, o Sócrates e o Neto, ia ser criticado. Tá naquela fase, tudo que ele faz dá errado, ainda que dê certo, e tudo que ele faça o óbvio,
dará motivo para críticas. Deixou meu campo aberto? Deixou. Em outros jogos o Corinthians jogou com 3 mais ofensivos, mais um Garro, mais um articulador, não rolou. O Coronado é uma opção? Mas de novo entrou mal. O próprio Garro não tá legal. Então assim, e hoje quando a gente não tem mais acesso aos treinos, a gente palpita. Se vai rolar ou não, não sei. Aquilo que a gente costuma falar, o treinador errou, o treinador acertou, eu diria mais deu certo e deu errado do que normalmente ele faz. Porque às vezes você faz o óbvio ou faz o que deve ser feito e não rola. Às vezes na base da intuição, no desespero, você bota um negócio e acontece. É do futebol, é do Ramon, é do Corinthians, normal. Mas só para terminar aqui, ô Pilhado, em relação ao time do Ramon Dias, em relação ao Antônio Oliveira, o início da temporada com o Mano Menezes, eu entendo que o futebol do Corinthians melhorou, não me parece dúvida alguma quanto a isso, mas se a gente pegar o time do Corinthians ontem, que começou o jogo, é um time que nem o Antônio Oliveira tinha disposição. Estou aqui tentando abrir, não vou usar a cabeça agora, mas enfim, o Hugo Souza não estava, Matheus demora para chegar, já estava, o Kaká, o Ramalho veio depois, o Kaká veio depois, o Bidu já estava, mas é um Bidu melhor agora, Charles veio depois, o Martínez que fez falta veio depois, o Carrilho que jogou bem veio depois, o Garro já estava lá e o Memphis Depay veio depois, né? E esse Yuri Alberto não estava no início do ano, né? Aquele até que tretava com o Mano Menezes, ou o Mano tretava com ele lá em São Bernardo, de uma maneira até deselegante do então treinador corintiano, chamando que ele não era inteligente e tal, e o Yuri se virou. É um Corinthians completamente diferente. Então dá para dizer que o Ramon é quase que obrigado a ter um melhor futebol que o Antônio Oliveira, porque tem muito mais opções de elenco, e é só imaginar que em janeiro, se você falasse para o corintiano ou para o torcedor do Flamengo, do Atlético, do Palmeiras, que tem mais condições financeiras, o Botafogo de grande campanha, em outubro, o Memphis Depay vai estar no Brasil. Fazendo aqui, lançamento de chuteira, Memphis Depay no Corinthians, né? Então, assim, coisa mudou muito. Para tão melhor, não. Ainda acho que o Corinthians se salva, mas mais por deméritos alheios do que méritos próprios, viu, Pilhado? A gente tem aqui, né? Eu tô levantando e eu vou passar pro Bruninho, vendo os números aqui do Yuri Alberto e do Depay. Do Yuri Alberto no jogo de ontem, tá? No jogo de ontem foram os 2 gols, 4 finalizações. Então, de 4 finalizações, ele fez 2 gols. E uma dessas finalizações foi bem difícil, que foi o segundo gol. Sim. É um chute difícil de fora da área, indefensável, porque quando eu vejo um gol assim de fora da área, eu falo, deixa eu ver se o goleiro falhou. Não. Foi indefensável, foi uma porrada seca ali, bem no canto. E além disso, a gente tem o Depay, tá? Porque o Depay, desde que chegou no Corinthians, são 6 jogos, 3 como titular. Ele tem mais participações em gols do que jogou como titular. Ele tem 3 assistências e 1 gol. São 4 participações diretas em gol do Depay em 3 jogos como titular. Então, para quem achava que o Depay poderia chegar no Brasil para tirar férias, para curtir, né? Porque o Depay é um cara meio midiático, que nem o Gabigol lá, ele canta rap, sei lá o que ele canta, esse estilo. Agora, não, o Depay veio para jogar. Inclusive a informação é que o Depay fazia treinos em período duplo, porque ele estava acima do peso. O Flávio Prado cansou de falar aqui que ele estava acima do peso, que ele estava gordo. E o Depay agora tá em forma, tá fininho, levanta a camisa o tempo todo para tirar onda com quem falou que ele estava fora de forma. Então, Bruno, você tem 2 jogadores, o Yuri Alberto num momento muito bom. Não foi bem contra o Flamengo, tá? Aí eu tenho que dizer, ele perdeu um gol. Aquele gol de cabeça que ele cabeceou muito mal para fora foi um gol perdido, mas também não tem atacante que jogue bem todo jogo. E o Depay, voltando à forma, eu queria que você falasse, Bruninho, do Depay, o que você espera dele no futebol brasileiro, tá? Agora que ele tá em forma, porque agora que ele tá em forma, a gente sempre fala no futebol brasileiro, Estevão, Luiz Henrique, Almada e Gerson. São os caras que a gente mais fala aí no futebol brasileiro, que são muito acima da média. O Depay, em forma, pode chegar no nível desses 4, Bruno Prado? Pode sim. E ele está evoluindo, né? Ele está melhorando. Eu acho muito legal. Teve um lance que foi até uma assistência dele, agora eu não me lembro o jogo, que foi um lance na esquerda que ele... Foi a primeira dele, né? Foi a primeira assistência dele. A bola gruda no pé do cara, né? Ontem também no gol do Yuri, o primeiro gol,
ele está no meio de vários jogadores, ele controla a bola, corta, protege com o corpo e na hora certa ele dá assistência para o Yuri Alberto. Ele é um jogador muito bom, né? Um jogador de Copa do Mundo, de seleção holandesa, de Eurocopa há alguns meses, jogou em Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid, nem todos com grande brilho, mas é um cara que passou por grandes clubes no mundo. Então é um jogador que ele está evoluindo, ele pode ser muito importante para o Corinthians nessa reta final para tentar livrar o time do rebaixamento. Mesmo que não chegue ao 100% do que ele pode até o final do ano, porque falta pouco, mas é um cara, acho que um ataque com o Memphis Depay e o Yuri Alberto confiante, bem, é um ataque muito bom. O problema é esse desequilíbrio, né? O Corinthians faz gol, toma gol, é um time que não é totalmente confiável, mas na parte ofensiva, individualmente e até coletivamente também melhorou. É um time que consegue criar mais oportunidades e tem hoje, para mim, 2 atacantes muito bons, o Memphis e o Yuri Alberto. São 2 atacantes bons. O Yuri é um cara... Ontem acho que foi ele chegou a 22 gols na temporada. São poucos atacantes aqui no futebol brasileiro que tem 22 gols na temporada. O Pedro tem 30, agora não joga mais. Acho que até 23, já perdi as contas, mas é 22 e 23, exato. O Flaco tem 20, o Hulk tem mais ou menos isso, não é muito mais. Se tiver mais que o Yuri é 1 gol a mais, 2. Então o Caleri no São Paulo, por exemplo, acho que tem 12 ou 13, tem muito menos que o Yuri Alberto. O Luciano tem até mais gol que o Caleri na temporada. Então é um cara que tem ajudado bastante o Corinthians. A questão do Corinthians é que ele paga, houve uma melhora pela chegada de reforços, claro, sem dúvida, mas ele paga por um início de campeonato, metade do campeonato, vai muito ruim, um primeiro turno terrível, o segundo turno até melhorou, mas o primeiro turno terrível e no campeonato de pontos corridos você carrega essa conta até o fim. Então ele está no limite, faltam 8 jogos. E tem um detalhe que acho que é bem importante, que na teoria não é bom para o Corinthians. Os confrontos diretos fora de casa. Tem esse jogo em Cuiabá. Cuiabá está atrás, ok, mas é um jogo para o Cuiabá tentar manter uma chance de salvar. Ele tem o Vitória em Salvador e tem o Criciúma em Criciúma. E o Atlético que enfrenta o Cruzeiro, que se ganhar do Cruzeiro, complica ainda mais a vida do Corinthians. O Atlético Paranaense está ali brigando, o Corinthians derrotou o Atlético outro dia, mas assim, ele tem jogos duros, não dá para garantir, né? Ele vai lá em Salvador e vai ganhar do Vitória. Ele vai lá em Criciúma e vai ganhar do Criciúma. E um dos jogos em casa é o clássico com o Palmeiras, que é um jogo, na teoria, tentar ganhar tudo em Itaquera e vamos buscar um pontinho em Criciúma, um pontinho em Salvador. Mas entre ganhar tudo em Itaquera tem o Palmeiras, por exemplo. Eu acho a tabela do Corinthians bem chata. O último jogo, inclusive, é o Grêmio em Porto Alegre. Você vai... eu tenho que ganhar do Grêmio lá. Não é tão fácil assim. Então, eu acho a tabela ruim. Então, esse ponto deixa uma preocupação aí no time do Corinthians. Só que... Primeiro, eu queria mostrar o Ramon Dias. Eu gosto, tá? Eu gosto. Eu odeio coletiva quando ela é previsível. Odeio. Sempre aquela palhaçada de sempre que assessor manda falar. O Ramon Dias tirou onda na coletiva de imprensa porque ele foi criticado. Claro que ele não gostou das críticas, né? Ele foi criticado por causa da substituição. E ele falou: eu joguei contra o Racing várias vezes e só perdi um jogo na casa do Racing. Ou seja, eu não vou perder de novo lá. Tá repercutindo adoidado na imprensa argentina. É óbvio que tá repercutindo na imprensa argentina porque eles querem motivar o Racing. Olha aí, ó, o cara tá falando que não vai perder aqui. Vamos ouvir o Ramon Dias, que geralmente é bem sóbrio, bem tranquilo nas coletivas, tirando essa onda, dizendo, ó, passando aqui o retrospecto dele, que aí a gente vai atrás, tá? Ele disse que ele nunca perdeu, mas ele perdeu uma, tá? Ele já perdeu uma. E aí eu pedi pro Kaique levantar pra mim o retrospecto total, são 7 jogos do Ramon Dias na casa do Racing, que ele foi treinador do River, ele foi treinador na Argentina, claro. Ele teve 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É realmente um retrospecto muito positivo e vamos ver o Ramon Dias tirando onda, mesmo após o resultado que não dá vantagem para o Corinthians no jogo de volta. Racing es un gran equipo, pero también le voy a dar una característica que tengo con respecto a Racing en la cancha de Racing yo. En mi vida perdí un partido en la cancha de Racing. Desde que dirijo, que son muchos años, en ese estadio nunca perdí. Y tampoco voy a perder, porque vamos a competir y vamos a seguir compitiendo. Es un detalle bueno para ustedes, para que sepan
con el entrenador que está. ¿Ok? Obrigado. Olha aí, ó, nesse estádio eu nunca perdi e vai continuar assim. Eu não vou perder. É um Ramon Dias passando, né, confiança pro seu torcedor, pro torcedor corintiano. Eu acho positivo, tá? O cara tem que passar confiança mesmo, até porque ele jogou bem. Se fosse um jogo horroroso do Corinthians, que nem foi o Dorival Júnior outro dia, na seleção brasileira. Um jogo patético que teve o Dorival Júnior, aí ele vai na coletiva e fala: nós vamos chegar na final da próxima Copa do Mundo. Pode me cobrar. Aí sim. Aí eu acho até ridículo. Porque você vê uma atuação ridícula e a pessoa falando, pode me cobrar, vou pra final da Copa. É forçando uma barra para manter o emprego. Agora, ontem não. Ontem foi uma boa atuação do time dele e é o Ramon Dias querendo jogar o time pro alto, Vander. Não, eu acho que ele está certo. Eu acho que ele tem que ter esse otimismo, a confiança. Ele conhece o país, conhece o adversário, sabe como a torcida de lá se comporta, qual é a reação do pessoal do Racing. E tem que falar isso. Eu acho que ele tem razão, ele tem rodagem para falar isso. Foi um grande jogador, um jogador muito bom, é um técnico que tem experiência. Ele tem, tá certo. Eu abri o programa aqui quando você me chamou, falando que o Corinthians chegará vivo em Buenos Aires. Chegou. Quando o Corinthians tomou aquela prensa que tomou do Flamengo, né, e saiu com um resultado ótimo para o Corinthians lá, porque pela prensa que tomou no Rio de Janeiro, tinha que soltar rojão. A gente falou isso aqui. E os cariocas e aqueles que acompanham o Flamengo disseram, olha, o Corinthians saiu vivo daqui. É um outro jogo e tal. É a mesma coisa, mesmo discurso. Né? Os discursos são muito parecidos. E eu acho que é isso mesmo, ele tem razão. Vai competir. Só acho que aumentou muito o grau de dificuldade pelo cenário todo. Né? Mas o Corinthians, aos trancos e barrancos, foi chegando fase após fase de competições que ele participou, além do Campeonato Brasileiro. Né? Surpreendentemente, vai jogar hoje por jogar, porque já está fora. Está numa ruindade terrível. Esse era o cenário. E foi passando. Então, esse discurso dele cabe, nesse momento cabe, sem dúvida. Eu acho que o Corinthians é verdade. Vai competir, mas o que é que ele vai fazer? Vai colocar o time titular? Aquilo que ele tem de melhor? Lembrando que quando passar, ele vai enfrentar o Palmeiras, por exemplo? Ou vai poupar? A tese do Vampeta é muito forte para mim. No Corinthians, tirando 2 com muito entusiasmo, 3, todos são iguais. Então, eu acho, vamos acompanhar os próximos passos. O Corinthians tem vida dura, mas não é novidade isso na vida do Corinthians. É isso, Osmar.